Hoje eu estou aqui com essa queridíssima, a Ariadna. A Ariadna topou participar do projeto comigo, não é? Do nosso livro, Ariadna, que está no forno, inclusive o Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo já está com pré-vendas na Amazon. Então, se Olha que você for lá na Amazon, um luxo, né? Se você quiser ir lá na Amazon e digitar Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, já tem pré-venda com desconto, viu? Um valor diferenciado para quem comprar com antecedência. E a Ariadna é uma das minhas coautoras, uma das pessoas que topou esse desafio. Vem aqui hoje para falar um pouquinho para a gente sobre o capítulo dela no livro e que fala a respeito dos prejuízos à saúde, os prejuízos que nós, às vezes, nos infligimos e que não compensam nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso na carreira, porque eu não vou resumir, né, o que a Ariadna vai dizer agora, lá no final eu falo o que é que eu ia dizer agora, não vou falar agora, senão perde a graça. Deixa o pessoal ficar curioso, né? Mas eu isso ia dizer aí. uma coisa que eu digo, bom, se eu disser isso, acabou a live, não tem mais o que dizer. É verdade, é verdade. Mas Eu só quero quero agradecer agradecer. muito, ô Silvio, o pessoal também que está compartilhando aqui, está participando aqui. A Cris entrou ali agora, está participando com a gente. Ela também divulgou a nossa apresentação. Então, muito Oi. bom. É, Obrigada, Cris. muito Coraçãozinho para bacana. você, linda. Como que é o negócio do Quero pedir. coração aqui? Ah, é. Isso, vou falar. Pessoal, se vocês que estão aqui conosco, né? Obrigada, primeiramente, por estarem aqui. Quarta-feira, final do dia, mas presentes aqui conosco. Obrigada. Vão mandando coraçãozinho aí, porque quando vocês mandam coraçãozinho, o Instagram entende que essa live é uma live relevante, que está fazendo sucesso, que está bombando, e aí ele É. começa a mandar mais pessoas aqui para estar conosco. E se vocês E também conhecerem alguém que ou vocês sabem que é uma pessoa que certamente vai se beneficiar com esse tema, ou alguém que trabalha com um tema parecido, manda a flechinha aí, o direct, e chama essa pessoa para estar aqui com a gente também. Obrigada, isso. Beto, Luiz, obrigada, O pessoal, pela participação Paulo, de o Beto, vocês, o o José pessoal lá. Carlos. Nossa, muito bacana o pessoal poder escutar e tirar um tempinho. Isso é um carinho, não é, Silvio? É um carinho que eu não... Imagina eu que tenho a minha super fã que me acompanha toda a live, tudo que eu faço ela tá presente. Que amada, obrigada, Edith, tenho que te agradecer. Obrigada, você é um amor de pessoa. E divulga as coisas que eu publico, um amor de pessoa. Ah, é Obrigada, bom amore. demais. É. Mas, Aqui, sem mais Silvio. delongas, eu quero Hum, passar a palavra para a Ariadna, né, que vai se apresentar, ela mesma vai falar um pouquinho de como ela trabalha, com o que ela trabalha, para que vocês possam conhecer, quem ainda não conhece, e também já entrar no tema, Ariadna. Fique à vontade, seja muito bem-vinda e obrigada de verdade por estar aqui comigo também. Ô, Silvia, eu é que agradeço, sabe? Eu quero muito falar do momento em que eu fui descoberta para poder participar do projeto, né? Mas, enfim, para quem ainda não me conhece, eu sou Ariadna Monteiro, sou mineirinha, né? Mineirinha do pãozinho de queijo, do doce de leite com queijo, que é muito bom. Que delícia, Romeu e Julieta. Sou gestora financeira, tenho uma veia muito, muito grande com pessoas, né? Que eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Elas, como que eu falo assim, quando elas nos procuram pensando que vai melhorar a vida delas, mas é muito antes, pelo contrário, melhora muito mais a minha vida, sabe? Eu gosto muito desse contato com pessoas. Estou sofrendo porque eu estou trabalhando em casa e não estou tendo contato com pessoas nesse momento. Então está um pouquinho. Oh. Não está muito bom, não, Não, né, não está Silvia? tendo contato presencial, mas está tendo contato aqui, ó. Receba esse calor, Ariadna. É isso sim. Falando da profissão, né? Sou gestora financeira, trabalho já há 15 anos numa empresa da região aqui de Minas, bem conceituada.
na gestão financeira dela. E tem diversas formações, né? Por exemplo, formada em contábeis, pós-graduada em controladoria e finanças, MBA em gestão empresarial, treinamentos, né? Diversos certificados com liderança, oratória. A gente vai procurando crescer na carreira da gente da melhor forma possível, não é, Silvia? E eu estava querendo demais chegar nesse ponto de contar um pouquinho da história de como que aconteceu o convite para o projeto, que, diga-se de passagem, é um projeto maravilhoso. Silvia, a coisa que assim, a gente mais quer é quando alguém nos convida para poder participar de um projeto que você nem por sonho pensava que o negócio existia, não é verdade? Nunca que eu ia participar de um livro. Sempre tive, né, na cabeça aquele negócio assim, de escrever um livro, porque eu gosto muito de escrever, mas a gente, você é escritora, eu tenho muito a aprender ainda com você, e a gente nunca pensa que ele tá bom, que ele tá pronto, não é verdade? Ou não? A gente fica sempre achando que pode melhorar, né? Pode melhorar. Então, assim, eu escrevo, não, ainda não tá. Eu Mas, também enfim, padeço da mesma situação. então, assim, quando aconteceu o convite para poder participar do projeto, foi hilário até. Porque, assim, ó, ano passado foi um ano muito conturbado, eu acredito para muitas pessoas. Ano passado eu tive reveses de vida assim, muito grandes. Infelizmente, até meu pai eu perdi o ano passado. Oh. Então, foi um ano muito, assim, conturbado mesmo para mim. E eu vou contar como que foi que aconteceu. Eu comecei a receber ligações do 011. E aqui em Minas, quando liga 011 para a gente, é marketing, é cobrança, é vender revista, é cartão, é não sei o quê. E quando eu vi aquela ligação ali, eu pensava assim, meu Deus, não estou afim de revista, até porque está tão fácil na internet, não tem por que eu mexer com revista, né? Não estou devendo ninguém. Cartão de crédito eu não estou afim. Sabe? Eu ficava negando aquela ligação. Até que então eu pensei assim, ela foi insistindo muito, a Gleides, né? Eu vou chegar nela. Ela Sim. foi insistindo. Eu pensei assim, não, eu vou gravar esse número de telefone e vou ver. Até que chegou num dia que eu vi que tinha muitas ligações dela. Eu pensei, não, o negócio é sério, vou atender. Aí eu fui e atendi. E para mal dos meus pecados, a Gleides começa falando que eu tinha sido convidada para participar de um projeto com um artigo num livro. Aí eu pensei, meu Deus, que lorota é essa, né? Aí tá, fiquei morrendo de medo, que eu pensei comigo assim, como que uma coisa dessa cai do céu, Silvia? Aí ela foi me explicar, porque até então ela foi conversando comigo e tal. Virei para ela e falei assim, tá, mas como que foi que você encontrou a Ariadna? Foi aí que eu acreditei no negócio, né? Ela virou para mim e falou comigo assim, olha, Ariadna, você participou de um evento do pessoal da KLA Empresas, né? Todo ano eles fazem esse congresso em São Paulo para palestrantes e eu participo. E ela falou comigo assim: você, pela área de atuação com outras pessoas, foi convidada a participar do projeto. Mesmo assim, Silvia, eu fiquei assim, não, sabe? Não Aí creio. liguei para o Edilson, da KLA, falei, Edilson, Sim. aconteceu isso. Ele virou para mim e falou assim: como que eles te encontraram? Eu falei assim: lá no seu evento. Ele falou comigo assim, Ágnas, eles fazem a publicação dos meus livros e você sabe por que você tem meus livros. Se for, eu não sei o que você quer, mas se for uma coisa que você estiver podendo investir tempo e dinheiro, é uma coisa excelente. Livro é Sim. eterno. E aí eu fiquei pensando assim, E minha mãe, depois do meu pai, porque meu pai era antes disso, meu pai incentivava mais. Ela, muito incentivadora, contei para ela, ela não pestanejou, assim, falou comigo, não, você vai participar.
E tudo aconteceu. Ó. Muito lindo, E aí foi muito lindo. e aí nós fomos apresentadas. Fomos apresentadas, aí fui construir o artigo. A construção do artigo foi muito boa, porque eu fiz pesquisa em loco, pesquisei com outras pessoas, fiz entrevistas mesmo, sabe? Para não ficar aquela Hum, coisa minha, particular hum, minha, até para eu ser imparcial. Então, hum, fiz entrevista com as pessoas e foi hum. excelente, foi muito bom as pessoas abrirem um pouco da vida delas dentro das empresas para mim. Foi muito bom. Um espetáculo. Que legal. Fico muito feliz por Nossa, ver eu mais toda essa caminhada. eu estava assim, contando os dias para o nosso lançamento, para conhecê-los, né? Aquela coisa Sim, toda, mas enfim, ainda não chegou. a, a Ariadna é uma das mais ansiosas. Ela tá doida para ver o filho na mão, assim, né? Hoje, Mas, demais. na verdade, ele já tá no forninho, já tá ali, como eu Tá. disse no início, né? Nós já estamos com uma pré-venda na Amazon. Então, quem quiser ver o livro, né, saber a sinopse do livro, etc., vai lá na Amazon e coloca a gestão das emoções no ambiente corporativo, que você vai ter uma ideia do que é essa obra, né? Quando eu, na verdade, tive a ideia, idealizei a obra, eu imediatamente comuniquei para a literária comprou a ideia, porque achou o tema muito relevante, e o meu objetivo era justamente reunir especialistas, pessoas experientes, como a Ariadna, né? Não apenas porque vai nos palcos, mas como ela falou, né, de anos de experiência em grandes empresas, para que elas pudessem trazer situações de gestão das emoções, questões de saúde, de vida emocional dentro das empresas, né? Seja mostrando o que não está acontecendo, seja trazendo um novo enfoque, seja trazendo uma necessidade, né, para que ainda seja implantada, implementada nas empresas. Então, o objetivo hoje do capítulo da Ariadna, e ela está aqui hoje conosco justamente para falar sobre o quanto não vale a pena prejudicar a saúde, e inclusive a saúde emocional, para se ter sucesso na carreira. E antes de passar a Mas palavra para a Ariadna novamente, eu quero agradecer a quem está entrando aí. A Marília, oi Sandra, querida, obrigada pela participação. A César Mabel, Lilian, e sustentabilidade, todo mundo, Ana Célia, todo mundo que está entrando aí, pessoal, obrigada. Continuem mandando coraçõezinhos, porque assim o Instagram vai entender que essa live ela é relevante, e aí a gente vai conseguir trazer mais pessoas para cá para escutar o que a Ariadna tem a nos contar. Com você a palavra, Ariadna. Silvia, o grande problema, nem é problema, na verdade, porque nós chegamos aonde chegamos pelas experiências que passamos. Então, quando eu descobri que não vale nenhum prejuízo na saúde, o sucesso na carreira, eu já tinha passado por N prejuízos, né? E como eu disse, ano passado foi um ano muito atípico para a Ariadna, foi um ano Sim. bem conturbado mesmo. E eu acredito assim, olha, nós, não sei, por exemplo, a turma que está chegando agora, eu digo assim, os novos profissionais, as pessoas que estão buscando o seu lugar no mercado, o que é o pensamento deles? Porque às vezes me dá a impressão de que nós somos mesmo, realmente, de uma geração diferente. Daquela geração que tinha que levantar, trabalhar e de noite estudar e dormir um tiquinho para poder levantar e trabalhar de novo, não é? E eu atropelei muitas coisas que me aconteceram para poder chegar onde eu quis chegar. Não me arrependo, claro que não me arrependo, porque eu construí uma carreira sólida, uma carreira que eu gostaria mesmo de ter tido, eu tenho ela comigo, né? Mas Que legal. algumas coisas eu, por exemplo, repenso se seria mesmo necessário.
Ano passado, por exemplo, eu estava numa vibe que eu queria muito, do final do ano retrasado para o começo do ano passado, eu queria muito startar mais nas redes sociais. Então, eu estava naquela coisa louca, trabalhando lá na empresa, porque eu trabalho, né, de 7 a 5 dentro de uma empresa, e depois fazendo a construção do projeto Ariadna. E eu estava com uma coisa muito louca, Silvia, de ficar até altas horas da noite, sabe? Toda hora com o telefone na mão. E chegou num ponto que eu pensei que não é bem por aí, não. Vamos maturar as coisas com o tempo para poder fazer um negócio mais tranquilo e mais bem feito. Mas até eu pensar isso, eu já tinha sofrido muito com muita coisa que aconteceu. Mas isso falando de Ariadna, né? Eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que estão atrás, por exemplo, de rendas extras. Nada contra, eu também faço isso. Mas, falando já no financeiro, quem não construiu antes disso tudo, porque financeiro vive muito o futuro, né? Quem não construiu antes disso tudo, por exemplo, uma reserva de emergência, deve estar com o cabelo em pé. E está ficando doente por causa disso, não é? E assim, é complicado quando a gente chega num momento desse. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia viver um momento desse. 2020 chegou chegando e de repente, igual mais a Samantha um dia fez uma live, ela estava falando, eu gostei muito desse termo que ela usou, ideologias e religiões à parte, mas Deus foi lá e puxou o freio de mão, falou, não, está tudo bagunçado, vamos dar um jeito nisso. Né? E colocou as pessoas para poderem rever, pensar na sua vida e tudo. E eu não queria falar disso não, mas a gente acaba falando porque influencia o meio, influencia o momento que estamos vivendo. Eu, por exemplo, trabalhando em casa, eu pensei que eu ia ter muito tempo. Aquele tempo que eu pensava que eu teria, mas não tem não. Acho que você trabalha até mais, porque, por exemplo, lá no ambiente do trabalho, fora dele, ai, tô cansado, vou dar uma voltinha. Me ajuda a fazer isso. Me ajuda a fazer aquilo. Eu não tenho quem me ajuda, não é? Sim. Então, cansa muito mais. Mas também estou aprendendo coisas que eu pensei assim, gente, eu não pensava que isso poderia acontecer. Né? Então, é um momento estranho, mas é um momento muito bom. E eu quero... Por que eu estou falando disso? Porque eu penso que você foi meio que... Nós tradamos com o título do livro, né? Gestão das emoções. Imagina esse momento. Como que faz com as emoções, principalmente dentro do ambiente corporativo? Foi meio que assim... Na verdade, tem nós estamos vivendo um momento em que a liderança toda foi posta à prova, né? Porque os líderes que já trabalhavam num contexto minimamente estruturado, tiveram que dar ali continuidade, coisa e tal. Os líderes que não tinham estruturação, né, inclusive às vezes física, de home office, por exemplo, estão puxando os cabelos, né? Claro, agora bem mais adaptados, mas logo no começo foi muito difícil, os líderes foram colocados à prova. Eu acho que o Covid meio que veio separar joio de trigo, nesse sentido da liderança. Tem um artigo que eu acabei de escrever, que vai ser publicado esses dias, em que eu falo isso, que agora a gente vai ver realmente quem são os verdadeiros líderes, porque essa situação inusitada, inesperada, no início do ano, onde às vezes o pessoal está recém voltando de férias, com aquela cabeça ainda, e o pessoal ser pego, né, com tanta demanda e tanta mudança, né, em todos os sentidos, realmente a gente agora vai ver, né, quais são as lideranças que estão fazendo a diferença, e inclusive também, já puxando a sardinha para o nosso assado, quais os líderes que vão saber lidar bem com as questões emocionais das suas equipes. Porque
enquanto está todo mundo no ambiente físico, enquanto, vamos falar sobre saúde emocional, vamos botar um treinamento lá em outubro, né? Mas agora, meu amigo, o líder está tendo que lidar com gente panicada, gente ansiosa, gente com pânico. E nesse momento também, eu acredito que os líderes também vão saber direitinho quem são e quem não são os liderados que ele pode contar. Porque é num momento de crise que todo mundo... que na verdade as emoções de todo mundo se afloram, né, Silvia? Então, nesse momento, não, com esse eu posso contar, com esse eu não posso. Então, nesse momento, não é só a turma fazer, como que eu falo, solidariedade. Tem que fazer? Tem, claro que tem. Antes era só no Natal, né? No Natal todo mundo corria para poder fazer alguma coisa, para alguém passar o Natal bem, não sei o quê. Agora não, está fazendo a gente pensar. Dentro da empresa é a mesma coisa. Isso aí, muito bem. Ariadna, conta pra gente. Você já deu uma breve introdução, né, no tema, no título aí, que é inclusive o título do seu capítulo, mas que tipo de prejuízos à saúde você já viu pessoas, né, cometendo? Que tipo de vale tudo você já viu ou até você ainda vê, e que é justamente essa desconstrução que você quer fazer hoje aqui com a gente. E, pessoal, manda coraçãozinho e também comenta aí, manda perguntas, né? Vamos aproveitar a expertise aqui da Ariadna para a gente poder tirar nossas dúvidas, para nós tirarmos nossas dúvidas. Ô, Silvia, ontem, quando eu postei novamente o nosso story lá falando da live, o Luiz Paulo, que está assistindo, ele falou comigo assim, o que significa nenhum prejuízo na saúde vale o sucesso na carreira? E eu gostei demais da pergunta dele. Eu gostei muito porque, assim, olha, você já prestou atenção no tanto que nós adoecemos quando queremos construir uma carreira? E adoecer é de físico mesmo, é de mental mesmo. Já prestou atenção, por exemplo, quando a gente está fazendo isso, a gente não encontra tempo, por exemplo, para fazer uma alimentação direito, para poder fazer um exercício físico. E eu não estou falando exercício físico para poder ficar lindo, maravilhoso, não é nada disso, não. É um exercício... Hoje eu penso, né, e ao longo da vida a gente vai mudando de ideia, graças a Deus, que a mudança é a única coisa constante na vida da gente. Eu vejo que, por exemplo, quando a gente... Hoje eu estou nessa, que o exercício, para mim, é mais para poder liberar essa coisa louca que fica aqui dentro, ó, que fica o tempo inteiro aqui dentro, porque quando eu estou lá fazendo exercício eu não lembro das coisas internas, e eu acredito que seja até um momento de meditação. A Débora, por exemplo, estava me ensinando a fazer meditação, mas ainda não dei conta de me aquietar muito, não. Mas eu estou no trajeto, né? Mas, enfim, lá no exercício físico é o lugar que eu consigo me desligar. E está muito à tona agora porque eu tentei, estou até fazendo alguma coisa aqui em casa e tudo, mas não é a mesma coisa de você ir na academia, por exemplo. O negócio de você sair do seu trabalho, ou antes de ir para o trabalho, que eu já fiz muito, e fazer um exercício físico é muito bom, mas é você sair do seu ambiente, encontrar com outras pessoas que não tem nada a ver com a sua rotina diária. Isso é muito bom, faz muita falta. E o prejuízo que eu falo é, ansiedade demais. Eu falei assim, por exemplo, nós que a Alessandra deve estar escutando, ela deve concordar um pouco comigo, que ela também trabalha nas finanças, né? Nós financeiros, nossa, a gente vive muito o futuro, sabe? Porque fica o tempo inteiro fazendo fluxo de caixa, e fluxo de caixa faz 3 meses para frente. Então, a gente sempre vive muito o futuro. Então, o negócio da ansiedade é muito grande, o negócio da inquietação, né? Apesar de que eu penso que quando a gente está insatisfeito é quando as coisas acontecem. Isso aí eu gosto da insatisfação, que é aquela que faz a gente mexer. Bom, pelo menos isso é o que eu acredito, né? Mas
tem uma alimentação legal, de não poder cuidar de si, de ter muita da ansiedade, né? Que é o negócio de viver sempre no futuro, no futuro, no futuro. Talvez aquele negócio. A Ariadne é uma das mais ansiosas. Eu sou. Eu vivo com ansiedade o tempo inteiro, então não imagina uma construção de um livro, por exemplo, eu não ficar ansiosa com o lançamento dele. Né? E você perdeu algumas coisas, por exemplo, nos últimos dias antes do meu pai falecer, eu havia trocado o meu horário de trabalho. Eu falei que eu começo de 7 às 5, né? Eu comecei a ir de 8 às 6. E eu estava tomando café todos os dias, café da manhã com meu pai. Então, isso me falou assim, nossa, que delícia que é isso. Então, vamos continuar fazendo? Vamos fazia. Porque todo o tempo eu queria estar lá dentro da empresa, queria estar lá dentro da empresa. Esses prejuízos mesmo da gente deixar de fazer para a gente em prol de uma carreira. E também que, olha, não tem nada de errado com isso. Não tem, porque todo mundo está construindo alguma coisa para si. Todo mundo está sonhando com alguma coisa. Não pode ter o prejuízo vai vir com certeza. Mas eu falei, ao longo da nossa vida, com a maturidade, é que a gente vai descobrindo essas coisas, não é? Então, eu gostei muito quando o Luiz Paulo fez essa pergunta, o que significa? Porque o prejuízo, na verdade, significa muitas coisas. Não é só de ficar doente fisicamente, mas é de ficar doente mentalmente, de ficar doente, por exemplo, de não pensar muito em si e ficar só na carreira, na carreira, na carreira. E não é bem por aí. Eu acho que tem uma questão também, né, que o teu título, pelo menos em mim, ele evoca, que é a seguinte, né? Tem pessoas que, para atingirem determinados patamares, para conseguirem determinado cargo, para chegar numa determinada faixa salarial, para conseguir o status, não sei das quantas, essas pessoas, entre aspas, pelo amor de Deus, né? Escutem bem. Mas essas pessoas se vendem, né? Elas vendem a própria alma, por assim dizer, né? Porque elas não são autorreguladas, elas não entendem que chegar em determinados patamares, para você chegar ali, você, por exemplo, imagina uma pessoa que faz toda uma construção de vida, de não ficar com a família, de não cuidar da saúde, de ter uma vida porca e miserável, no sentido de ganha muito, mas não pode nem fazer uma viagem para gastar o que ganha, e chega ali nos seus 50 e poucos anos, 60 anos, morre de um infarto. Essa pessoa teve sucesso. Será que essa pessoa teve sucesso? Será que sucesso significa você chegar num determinado patamar? Ou significa você viver a vida com qualidade, né? E, obviamente, sucesso para cada um, sucesso é uma palavra que pode ter vários filhos diferentes, né? Sim. Cada um vai dar um filhote que quer. Sucesso para mim, que tem os meus valores, os meus princípios, vai ter uma função, para outra pessoa vai ter outra. Mas independente do que significa, né, para cada um, o que a gente está fazendo na nossa vida profissional ou com a nossa vida profissional que está permitindo ou que está facilitando que a gente não tenha mais vida no geral, vida com a família, vida na saúde. Uma vez eu atendi uma pessoa, eu sou psicóloga, para quem ainda não me conhece, e eu atendi uma pessoa que fazia mais de, sei lá quantos anos, que não fazia check-up, e eu perguntei para ele, por que você não faz check-up? Ah, não tenho tempo. Eu não posso parar para fazer check-up. Eu disse, mas se você morrer, você vai ter tempo para fazer tudo que você está fazendo no seu trabalho? Não, porque tem um projeto, não sei das quantas. Eu disse, pois é, mas se você morrer, o projeto vai ficar aí, alguém vai assumir o projeto para você, e talvez seja alguém que faça check-up. Exato, né? Porque aí ele não vai ter tempo mais, vai ter que fazer biópsia, né? Exatamente. Excelente. Ô, Silvia, e ontem também teve uma outra questão que uma pessoa me passou falando assim, Ariadna, mas e quando a gente está trabalhando em alguma coisa que a gente não quer? Como que a gente faz?
Olha, literalmente, a gente tem que largar o negócio, mas não é bem por aí, né? E por incrível que pareça, eu estava dando uma voltinha no meu Instagram ontem. Eu achei um vídeo que eu fiz em setembro do ano passado, falando justo disso. O nome do vídeo é Caminho das Pedras. E eu falo isso, eu começo mais ou menos falando assim, ó, quantas das vezes, né, que a gente acorda de manhã, tipo, o que que eu estou fazendo? Para onde que eu vou? Será que o que eu estou fazendo está me tirando daquilo que realmente eu quero? Não é? Que é o propósito de vida. Muito se fala, por exemplo, de propósito, de viver, de fazer aquilo que a gente tem paixão. Mas, Silvia, sinceramente, quantas das vezes que a gente trabalhou naquilo que a gente não queria até chegar no ponto de poder trabalhar naquilo que a gente quer? O que tem de errado com isso? Não é? Eu fiquei É, é pensando nesse negócio e pensei assim, por que não? Eu mesma trabalhei muita coisa que eu não queria até chegar no ponto onde que eu tô, de trabalhar onde eu trabalho. Mas é que é a pessoa poder também, que era outro ponto que eu ia levantar, né? Que o seu tema me evocou, né? Tem pessoas Hum, também que não sabem esperar para até se sentir, por exemplo, bem-sucedido numa carreira. Tem pessoas é, com 24 anos que já querem estar lá é na frente, imediatista, né? imediatistas, e não é assim que a vida funciona. Para você poder Hum, ter sucesso, eu acho que uma pessoa, para olhar a própria vida e dizer se teve ou se não teve sucesso, ela tem que ter vivido pelo menos 50, 60 anos, porque a construção toda é que fala se ela teve ou não teve sucesso. E é, não um ponto específico. E eu vejo que tem pessoas, principalmente os mais jovens, que querem um sucesso imediato, querem um exato. sucesso sem pagar o preço, querem um sucesso sem, por exemplo, né, quer se formar e já quer ser CEO, não quer se É, formar, ser, sei lá, né, o administrador, depois virar gerente, depois não sei o que, para chegar no ponto de ser CEO. Não, já eu sou bom demais, eu já devo ser é, CEO, como é que não me encontraram ainda? E não é é, assim que a vida funciona, né? não, Raras são as exceções que pessoas muito jovens chegaram em patamares assim tão elevados. Isso aí tá aí, o mundo tá aí para mostrar isso. E às vezes até pessoas que conseguiram muito cedo, mas que já vieram de uma construção familiar. Então, é. o cara de 26 anos se tornou CEO, não sei das quantas, mas o avô já construiu aquela empresa, aí, pelo amor de Deus também, né? Nem Que é sempre isso é completamente legal. diferente. Uhum. E nem sempre isso é legal, porque às vezes ele já está lá em cima, mas não fez aqui a base. Todo mundo tem que ter uma base, Não tem não é? sabedoria. Não. Assim, e talvez o calcanhar de Aquiles de qualquer ambiente corporativo são pessoas. Porque tem eu esqueci, é Richard, eu não lembro o sobrenome dele, ele fala que as organizações, as empresas são constituídas 100% de pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, não existe negócio que consiga isso. Eu lembro que eu tive uma professora no MBA, eu até hoje tenho contato com ela porque eu amava a aula dela. E ela foi de gestão de pessoas, na verdade. E ela começou a aula falando isso, né? O que que a gente esperava da aula? E teve umas duas pessoas no meio de algumas que falou assim, olha, eu quero aprender a lidar com gente porque eu não gosto de trabalhar com pessoas. Eu Hum, prefiro trabalhar com máquinas e máquinas e máquinas e não trabalhar com pessoas. E ela falou assim: tudo bem, mas até para ligar a máquina tem que ter uma pessoa. Nossa, nunca mais verdade. esqueci isso. Pessoas é difícil de mexer? Cada uma pessoa é de um jeito, né? No artigo mesmo que eu construí, tem pessoas ali que tem um título, por exemplo, que fala da teoria da conspiração. Não Uhum, é? Tem pessoas que ficam o tempo inteiro pensando que tem alguém armando alguma coisa contra ela. Isso dentro do ambiente corporativo, não é? uhum, É muito uhum. complicado. Então, eu nunca mais esqueci essa fala dela, porque essa fala dela, para mim, foi muito marcante, sabe? Sim, Até para ligar a máquina tem que ter uma pessoa. Tipo, vamos ligar a é tomada? verdade.
Até a tomada tem que ser ligada. Então, assim, eu gostei Verdade. demais do que ela falou. Eu acredito que foi muito depois disso que eu comecei a fazer treinamentos de liderança. Muito bom. E Muito bom. quando eu comecei a fazer treinamento de liderança, Silvia, eu fui com uma visão distorcida. Porque até então, a priori, a minha intenção era tipo, vou fazer um treinamento de liderança para eu poder saber reunir a equipe, para eu poder construir isso na empresa, para não sei o quê. Mas os treinamentos que eu fiz, é tipo assim, Ariadna, se olhe para você, você tem que ser sua líder primeiro. E aí que eu comecei a conhecer um pouquinho da Ariadna, porque a gente nunca conhece por completo. Então, eu comecei a construir e fui procurando mais, e fui procurando mais. E gostei Muito muito bem. dessa área. É assim. Muito bem. Ariadna, a gente está se aproximando aqui dos minutos finais da nossa live e eu queria te pedir porque como você sabe, né, o Instagram, ele, a partir ali dos 50 minutos, 55 minutos, ele pode a qualquer momento nos cortar. Então, Ele para a gente começa a dar não... um fora na gente, né? Para a gente não cometer essa indelicadeza com os nossos ouvintes aqui, eu queria te pedir, então, que você pudesse, dentro dessa temática, você pudesse comentar, falar de repente algumas dicas, aquilo que você acha que é importante qualquer pessoa levar em consideração na sua carreira, justamente para que não haja um prejuízo de saúde, e que a pessoa possa alcançar esse sucesso, mas preservando, né, o quesito saúde, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja social, né? Que dicas tu poderias... Olá, Charlie! Seja muito bem-vindo, meu querido! E Genilda também, sejam bem-vindos. Charles Lopes, um querido amigo. Muito bom ter você aqui, meu amado. Então, quais seriam as dicas que você daria, né? Para a gente poder já ir afunilando aí para o final da live. Tá certo. É claro que quem estiver ouvindo agora vai falar assim, para ela é fácil. Ela já está ali na onde ela queria estar. Mas eu vou voltar naquela fala de que nada não vem pronto, de que quando estamos nessa de alcançar o sonho, de ir de encontro ao nosso sonho, eu não falo correr atrás mais, não, porque teve uma vez que eu vi uma figura falando disso. Quando você corre atrás de um cachorro ou corre atrás de um gato, ele corre mais do que você. Então, eu não falo mais correr atrás dos nossos sonhos, não, porque eu não quero ficar correndo atrás dele a vida inteira, né? Mas quando a gente entra nessa de ir de encontro aos nossos sonhos, às nossas anseios, às nossas vontades, às nossas realizações, às nossas insatisfações, não tem nada de errado fazer aquilo que não gosta por enquanto, até poder fazer aquilo que a gente gosta. Eu aprendi, por exemplo, assim, olha, na minha época de faculdade, por incrível que pareça, eu acordava de madrugadão para poder estudar matemática financeira, que é muito difícil. Matemática financeira porque não tinha barulho. E era o único horário que eu conseguia estudar. Então, eu colocava o relógio para despertar, tipo ali, 3h30, 4 horas da manhã, e estudava até 7 horas da manhã. Já tinha dormido um sono, então ia fazer isso. Mas dicas, Silvia, eu penso que a gente tem que fazer mesmo aquilo que a gente tem proposto para poder, como que eu falo? Proposto para poder chegar naquele momento. É chavão falar assim, você tem que fazer exercício, você tem que alimentar direito. Isso todo mundo está cansado de saber que tem que ser. Mas, por exemplo, você falou da questão da religião. A gente tem que ter um momento que seja a religião que for. Não vou falar qual que é a preferida, qual que não é, qual que é a certa, qual que não é. Até porque conceito de certo e errado é muito diferente de pessoa para pessoa. Mas aquela coisa de encontro com você mesmo, de repente você tirar um tempo para poder falar e conversar com você mesmo. Esses dias eu estava assistindo uma live de um personal e eu até falei isso, falei assim, gente,
na hora que eu estou fazendo caminhada, é a hora que eu mais bato papo comigo mesma, sabe? É a hora que eu faço reunião comigo mesma, é a hora que eu falo assim, poxa, Ariadna, tá bom isso não tá. Então, assim, são dicas mesmo assim, a gente tem que ir de encontro às coisas que a gente quer. É difícil, 24 horas todo mundo tem, por que que ele consegue e eu não consigo? Ah, então vou ver com ele, o que que ele está fazendo que eu estou deixando de fazer. Eu acredito muito nessa coisa de se espelhar em pessoas, pessoas que já chegaram no patamar onde que a gente quer chegar. Hoje eu me dou o luxo Uhum. de poder ficar um pouquinho mais tranquila, mas eu ainda sou insatisfeita e estou correndo para alcançar as coisas que eu quero. Eu acredito até que nem vai acabar muito essa insatisfação, não, porque eu acredito muito que essa insatisfação move a gente, né? Estou doida, por Uhum. exemplo, para construir outro artigo, porque nesse artigo, por exemplo, eu falei de desmotivação, eu falei de santo de casa não faz milagre, que foram as coisas que as pessoas me relataram, não é? Aí depois eu quero ir por exemplo, assim, agora eu quero construir uma coisa mais light. Eu penso que é isso, sabe, Silvia? A gente viver de acordo com a realidade da gente, isso também é muito importante. Da gente querer viver a vida do outro não dá certo, não. Posso me espelhar, posso buscar, às vezes, o que é que ele está fazendo que eu possa fazer para poder me ajudar, mas é a vida dele. Eu não sei o que ele fez, tipo, qual foi o sapato que ele calçou para poder chegar até lá, não é? Eu acredito muito nessas coisas. E as dicas são essas mesmo, de viver a vida, de ter um tempo para você, de buscar conhecimento. Nesse vídeo mesmo eu falei assim, tem tanto conteúdo gratuito na internet. Olha o que está acontecendo agora. Todo mundo está na internet, não é? E está todo mundo buscando conteúdo, todo mundo buscando aprendizado, todo mundo buscando conhecimento. Então, assim, Uhum. de tudo de ruim a gente tem muitas coisas boas. Eu acredito nisso. É E, verdade. assim, Muito. no meu artigo eu falo um pouquinho do Guimarães Rosa, que ele fala que não é a saída e a chegada, mas sim o caminho que faz toda a diferença. Acho Exatamente. que eu Isso vou aí. ler esse artigo para você escutar. Mas é bem isso mesmo, que olha, fica a dica de Guimarães Rosa. O real não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. É no meio que a gente constrói Verdade. as nossas experiências, os nossos tombos, os nossos levantares e por aí vai. Muito bem. Gente, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que ficaram com a gente na live, assistindo. Muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês tenham tirado o aproveitamento, né, do tema que a Ariadna trouxe. Eu concordo, né, com essa ideia, né, do Guimarães Rosa. Eu acho que tudo, eu até falei um pouco antes, tudo é uma questão de respeitar o processo, né? Eu sou psicóloga, trabalho todos os dias com o processo das pessoas, e cada pessoa tem um tempo, cada pessoa vive o processo de uma forma diferente. Então, respeite seu tempo, respeite seus processos, respeite seus valores, respeite aquilo que é a sua base, né? Falar de saúde, alimentação, dormir bem, isso aí, como a Ariadna falou, todo mundo já sabe, todo mundo está careca de saber já. Se não entrou a ficha ainda, se não amadureceu para isso, já está maduro, já está caindo do pé, porque deveria ter amadurecido. Mas as coisas que dizem respeito ao interno, né? A quem você é, da onde você veio, né? Eu sempre digo que a gente tem que olhar da onde a gente veio para a gente saber também para onde a gente vai. Não é só ter um porto destino, né? Não adianta querer galgar grandes conquistas se você não valoriza o seu passado, se você não valoriza a sua história, porque a sua história diz muito de você. E eu, como psicóloga, não poderia, de maneira nenhuma, deixar de falar sobre isso, a importância da história de cada um, da personalidade de cada um. Aliás, no meu capítulo,
eu falo sobre isso, a importância dos líderes conhecerem a história, o perfil psicológico, comportamental de cada liderado para que ele possa ser um líder melhor, né? Pessoal, Beto Rodrigues, parabéns, obrigada, Beto, obrigada. Deixa eu só ponderar mais uma coisa. Às vezes eu fico assim um pouco avessa, eu não sei se é isso bem a palavra, quando fala assim, o líder tem que ser assim, tem que ser assado, e eu falo isso no capítulo, porque o líder também, se nós, enquanto liderados, somos sobrecarregados, o líder está sobrecarregado assim, infinitas vezes mais do que nós. Sim. Então, assim, olha, esse negócio de falar que o líder tem que ser assim, que tem que ser assado, às vezes eu não concordo muito, porque o líder é um ser humano como outro qualquer. Até Jesus, não falando de religião, mas até Jesus, com toda a temperança dele, com todo o amor dele, não chegou lá no templo e não teve um momento de raiva? Uhum. Não é? O que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Então, assim, o líder não pode ser que ele tem que ser atencioso, que ele tem que ser bonzinho. Não, eu não penso isso. O líder é uma pessoa como outra qualquer, sujeita a erros e acertos, sujeito a ter uma crise de nervoso. E tem que ser perdoado também por isso. Eu penso isso às vezes, sabe? Eu fico as coisas escritas assim, eu fico assim, gente, coitado do líder. Não, eu concordo, mas concordo em parte, né? Eu acho que o líder, na verdade, ele é chamado para um papel diferenciado, né? E acho que ele tem que ter mesmo uma preparação e um conjunto de habilidades, competências que às vezes o liderado não vai ter. Isso por si só faz dele um líder, né? Agora, concordo 1000% com você no quesito, ele é um ser humano também. E numa dessas lives que nós fizemos aí, eu falei, né? Eu comentei e disse o seguinte: o líder tem que compreender que antes dele ser um cuidador, ele precisa também de cuidados, né? E aí, quando eu falo essa questão do líder conhecer o perfil, não é conhecer só. Qual é o benefício do líder, por exemplo, saber quais são os sintomas, por exemplo, do burnout, que é uma síndrome que agora vai entrar no Código Internacional de Doenças, já que ela, né, aqui no Brasil nós somos o país considerado o mais ansioso do mundo, tendo nosso estado de São Paulo a capital mundial da ansiedade. Isso quer dizer alguma coisa. Então, sendo desta maneira, qual é o objetivo, qual é o benefício do líder conhecer, por exemplo, os sintomas de burnout? É só porque ele tem que cuidar dos outros ou é porque ele tem que identificar nele também? Então, na medida que ele conhece, na medida que ele sabe, na medida que ele percebe esse perfil, que existe, né, um perfil, inclusive, psicológico para adoecimento, ele se beneficia e ele beneficia os outros. Então, foi nesse sentido. Se eu não fui clara no falar, né, é bom a gente explicar, porque não é meu objetivo de maneira nenhuma sobrecarregar a liderança no sentido de que só eles têm que tudo, né? Não, eu concordo com você. Eles também têm que ser cuidados, né? Mas é uma questão do próprio chamado deles, né? Eles estão em cargos diferenciados, exige-se deles competências diferenciadas também. Mas, pessoal, eu preciso ir encerrando por conta do tempo aqui no Instagram. Quero agradecer demais. Você que entrou aí por último, muito obrigada. O Carvalho, o Pedro, Monteiro. Muito obrigada, pessoal, por todos vocês que estiveram aqui conosco, que fizeram essa live ser mais especial ainda. Obrigada, Ariadna, por sua presença. Obrigada por ter aceitado, né, participar do livro e também ter aceitado participar dessa live. Quero dizer para vocês, pessoal, amanhã, 11 da manhã, tem live. Eu estarei com a Sinara Duque, uma outra escritora, também falando sobre o capítulo dela. E sexta-feira eu vou estar às 19h07, horário bonzinho para o Instagram. Estarei às 19h07 com a queridíssima Flávia Giacomello, que me convidou gentilmente
para falar sobre o meu capítulo. Coisa linda, adorei. Legal. Eu chamando todo mundo para falar dos capítulos, ela me chamou para falar do meu capítulo, explicar como é que esse livro surgiu, e eu fiquei muito feliz com o convite. Então, sexta-feira, dia 1º, dia do trabalhador, 19h07, quem quiser estar conosco vai ser uma grande alegria. Ariadna, querida, muito obrigada mais uma vez. Vou te dar a palavrinha para você fazer suas considerações finais e agradecimentos. Eu só quero agradecer, Silvia. Eu quero agradecer muito a oportunidade de poder participar, de ter sido encontrada, porque isso, para mim, eu vou guardar para a história, né? De ter sido encontrada no meio de tanta gente e poder participar e contribuir com tudo que foi escrito. Eu acredito que muitas pessoas que vão ler vão se identificar com cada títulozinho que está ali. Então, muito obrigada de coração por ter me aceitado participar do seu projeto. Maravilhoso, coisa linda. Obrigada a você. Obrigada. Capaz é como a gente diz aqui no Sul, né? Não sei se você sabe, mas apesar desse sotaque, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, a gente vai pegando, né, alguma coisa. Quando a gente diz capaz, aqui a gente está dizendo, ai, não... Aqui, quando a gente fala assim, tá doida? É porque o negócio é muito legal. Viu? Olha só. Mas eu quero dizer que foi uma alegria você ter sido achada e contribuir com um capítulo tão bonito, né? Um capítulo... Olá, André, seja bem-vindo. Apesar de nós estarmos já... estamos aqui na reta final da live, mas obrigada pela participação. E tenho certeza que esse capítulo também vai abrilhantar muito o nosso livro, que já está na pré-venda na Amazon. Quem quiser comprar com desconto, óbvio que você não vai receber o livro agora, porque ele ainda está sendo impresso, mas você compra com um bom desconto. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, quem quiser falar comigo, por favor, fique à vontade no direct. Quem quiser falar com a Ariadna, quem é meu seguidor e não segue a Ariadna ainda, vai lá e segue. Quem aí é seguidor da Ariadna e quiser me seguir, vou ficar muito feliz. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Ariadna. Até a próxima. Até a próxima. Até o lançamento, se Deus quiser. Deus quiser. Não fique ansiosa. Tá bom. Tá bom. Um abraço. Obrigada. Beijo.